Eu queria compartilhar aqui com vocês uma conversa que eu tive com uma pessoa que estava interessada nas nossas automações essa semana. E a conversa me chamou muita atenção, porque de verdade eu pensava que não havia pessoas que pensavam como essa pessoa pensa. Achei impressionante que em pleno ano de 2025 ainda existam pessoas que pensam dessa maneira. E isso ajuda a explicar, né, como que é possível que as pessoas continuem aplicando golpe em cima de golpe nesse mercado que a gente vive de trade, né? Então a história foi a seguinte: essa pessoa interessada nas nossas automações viu um anúncio nosso, né, e mandou uma mensagem querendo saber informações. Então eu expliquei ali todas as informações a respeito das nossas automações, como elas trabalhavam, falei um pouco do histórico de rentabilidade do ano passado, como que se comportou, falei um pouco do perfil de risco, falei um pouco de drawdown, né, ali dos períodos de rebaixamento da estratégia. Dei uma explicada em linhas gerais para a pessoa. Aí a pessoa, a primeira pergunta que ela me fez, depois que eu expliquei tudo, eu perguntei, ficou alguma dúvida e tal? A primeira pergunta que ela me fez foi a seguinte: qual que é a taxa de acerto da estratégia? Isso já me acende uma luzinha vermelha pelo seguinte, porque normalmente as pessoas que não conhecem sobre trade, não entendem a dinâmica de como é que você produz resultado no mercado, a primeira pergunta que elas fazem é justamente essa: qual que é a taxa de acerto? Porque as pessoas não sabem que a taxa de acerto é um indicador que, quando você olha isoladamente, ele não diz absolutamente nada a respeito da eficiência da sua estratégia, né? A gente sabe que existem estratégias com taxas de acerto altíssimas, que ultrapassam 95%, que são verdadeiras máquinas de moer dinheiro, perdedores de dinheiro no mercado, né? Porque vão fazendo ali preço médio contra o mercado, né? O famoso martingale, e elas ganham a maior parte do tempo. Só que quando elas perdem, elas entregam tudo que ganharam e muito mais ainda, acabam quebrando a conta da pessoa, né? Então a taxa de acerto, quando isolada, quando olhada isoladamente, ela não diz nada se a estratégia é boa, se não diz. E as pessoas não sabem que, na verdade, as estratégias que são mais lucrativas, estáveis, confiáveis, né, robustas, elas vão trabalhar ali com uma taxa de acerto de 45%, 50%, 55%, e elas não sabem que você precisa necessariamente combinar a taxa de acerto com a relação de risco-retorno das estratégias. É isso que vai te determinar se uma estratégia faz ou não dinheiro no mercado. Então não faz sentido olhar a taxa de acerto. Então eu já fiquei com essa luzinha acesa, né? Falei, pô, deixa eu explicar. Aí eu expliquei tudo isso para ele com muita calma, muita paciência. Ninguém tem obrigação de saber disso, tá aprendendo, né? E o meu papel é justamente explicar. Muito bem. Aí a próxima pergunta que ele fez também é uma pergunta, normalmente, de quem não tem muita familiaridade com trade. Ele falou assim: tá, mas eu posso então instalar a sua estratégia e testar uma semana para ver como que é? Aí eu expliquei para ele que não fazia sentido ele testar uma semana da estratégia por alguns motivos. Que assim, olhando no curtíssimo prazo, você não consegue saber de fato, né, se é uma estratégia boa ou não é. Aí eu dei alguns exemplos para ele. Eu falei, olha, nessa uma semana é muito pouco, é um período de amostra muito pouco. Pode ser que a estratégia faça um bom resultado e, por exemplo, eu dei um exemplo assim, você pode pegar uma estratégia ruim que ao longo do ano ela vai perder dinheiro. Mas naquela semana específica, pode ser que ela ganhe. Então você vai ficar equivocado, você vai pensar que você tem uma estratégia boa nas mãos e não tem, porque no longo prazo ela não faz dinheiro, ela ganhou dinheiro uma semana, né, aleatoriamente ali. Ou você pode ter o contrário, você pode ter uma excelente estratégia nas mãos, que faz um tremendo resultado no ano, mas naquela semana específica que você está olhando, ela pode ter fechado uma semana negativa. Por quê? Porque ela pode estar num período de drawdown, né? Então não faz sentido você avaliar uma estratégia e ter uma noção se ela é boa ou não, olhando uma semana de resultado, de operação. Aí ele falou assim, não, mas como assim? Fechar a semana negativo? Então os seus robôs não são de day trade? Eu falei, são de day trade, mas o fato deles serem de day trade não significa que você vai fechar todas as semanas positivo. Você tem os períodos de drawdown, toda estratégia passa por isso, absolutamente normal. Não existe nenhuma estratégia no mundo que não passe por um período de drawdown, né? E aí ele falou, não, então, infelizmente... Aí ele falou assim, muito obrigado pela atenção, então, mas infelizmente seu produto não serve para mim,
Porque o que eu estou procurando é um produto que me dê ali uma renda todos os dias no mercado, né? Uma solução de day trade que eu possa todos os dias ter lucro. Aí eu falei, amigão, todo respeito, mas isso não existe, você está equivocado. O que você quer, então, na verdade, é um caixa eletrônico instalado na sua sala, porque se existisse essa funcionalidade, essa ferramenta, essa habilidade, né, os bancos produziriam dinheiro infinito no mercado, né, porque eles têm um capital gigante. Se ele está ganhando todo dia em cima desse capital, todo dia, você tem uma base de multiplicação exponencial sem fim. Você está falando de produzir dinheiro infinito no mundo, isso não existe. Qualquer que seja a abordagem no mercado, qualquer que seja a estratégia, ela vai ter dias bons, dias de ganho, dias de perda, e no médio e longo prazo o que você precisa é que, obviamente, os dias bons cubram os dias ruins e sobra algum lucro na sua mão ali que seja razoável. Isso é que vai fazer uma estratégia, isso é que vai te fazer ganhar dinheiro no mercado, né? Mas todas as estratégias convivem com loss, com drawdown. Ele falou, não, amigão, eu acompanho aqui a sala de um cara e ele todo dia faz dinheiro, não sei quantos R$1.000, né? Bate a meta todo dia, a turma também, e ele mostra pra gente lá. E não existe isso que você está falando, não. Se é day trade bom, tem que fazer dinheiro todo dia. Aí eu falei, ih, rapaz, já pensei, essa conversa não está indo para um caminho razoável, né? Aí eu tentei explicar para ele, né? Eu falei para ele, querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho 28 anos de experiência no mercado financeiro, dos quais eu trabalhei 20 anos em banco, em tesouraria ali dentro do banco. Eu sei como é que os caras operam, eu sei a realidade de produção de resultado. Isso não existe que você está falando. Eu expliquei com a literatura, expliquei com a minha vivência de banco, falei, olha, eu devo ter usado uns 20 argumentos, mas ali argumento técnico, explicando as estruturas de mercado, explicando tudo. No final da conversa, eu não consegui convencê-lo, e eu não estava nem falando mais de vender meu produto para ele, eu estava ensinando para ele como que funciona a natureza, a característica do trade, né? É assim, eu usei mais de 20 argumentos ali para ele, mostrando, provando, dando exemplos. Eu usei tudo que eu tinha de literatura, de conhecimento, de experiência para usar. E eu não consegui demovê-lo da ideia de que ele tem na cabeça que ele vai buscar no mercado uma solução, que prometam para ele que ele vai fazer dinheiro todos os dias no mercado. E ele continua com essa ideia fixa. E aí eu falei para ele o seguinte, no final da conversa, eu falei, olha, eu usei com você aqui todos os argumentos que eu tinha para usar, toda a minha experiência, toda a minha vivência de mercado, toda a literatura a respeito de trading, de instrumentos de renda variável, e eu não consegui demover você dessa ideia. O recurso é seu, você obviamente faz a utilização que você quiser, só que eu vou te falar uma coisa, você está procurando essa solução que vai te fazer ganhar dinheiro todos os dias no mercado, e você vai achar alguém que te faça essa promessa, a exemplo desse cara aí. E você vai comprar a solução dele e você vai perder dinheiro, porque o que você está procurando não existe, né? E você vai ligar para mim um dia, eu não sei se vai ser daqui uma semana, daqui um mês, daqui 6 meses, daqui um ano, mas um dia você vai ligar para mim para falar, você tinha razão, eu perdi dinheiro, me fudi com a promessa que me fizeram porque ela é mentirosa. Talvez você não ligue para mim só em uma circunstância. Se você ficar com vergonha e não quiser admitir que você estava errado, aí você não vai ligar. Porque você vai, puta, o cara me falou, eu fui cabeça dura, o cara perdeu 1 hora comigo ali me explicando detalhes, eu fui cabeça dura, fui ganancioso e não vou ligar para ele porque estou aqui com vergonha, né, desse papelão. Esse é o único motivo. Mas que você vai perder dinheiro, vai. Sabe por quê? Porque só os mentirosos prometem o impossível, né? E para eles é muito fácil achar uma pessoa que acredita no impossível, é o prato cheio, né? Então, gente, estou compartilhando isso com vocês, por quê? Porque a gente precisa ter uma expectativa realista com relação ao que a gente faz. Tem que entender a característica das coisas, né? E por que a gente vê tanta gente caindo em golpe, tanta gente caindo em promessa que é falsa, tanta gente entrando em pirâmide, né? Você vê, a maioria das automações já começa sendo, das automações não, das propagandas sobre trade, ganhe tanto por dia. Se você vai ganhar tanto por dia, o pensamento é simples. Pega isso que você ganhou, reinveste no mercado e dobra. Pega isso que você ganhou, reinveste e dobra, né? E aí, ou seja, é dinheiro infinito. As pessoas não param para pensar que isso não faz sentido lógico, né? Quando alguém te promete ganho fixo de alguma coisa por dia, eles estão te prometendo, na verdade, dinheiro infinito. E isso não existe, né?
Mas é impressionante como tem tanta gente ainda que não tem a capacidade de pensar isso, né? A educação financeira passou longe, infelizmente, e continua sendo vítima. Mas o que me chamou a atenção no caso específico dessa pessoa é que eu usei todos os argumentos possíveis, técnicos. E esses argumentos não foram suficientes para demovê-lo dessa ideia. Então fica aí só a história para compartilhar com vocês, que isso explica, né? Esse tipo de gente explica como que ainda a gente vive, né, essa realidade. Infelizmente, tanta gente perdendo dinheiro, estourando capital, porque o pessoal que promete isso sabe que tem esse tipo de gente, né, que eles vão fazer esse tipo de vítima. E eles continuam prometendo, e o pessoal continua caindo, e assim caminha a humanidade.